Como resolver esse primeiro problema com a nova? Um professor de matemática notou que, quanto mais longe os alunos sentam, mais provável que percam sua atenção na explicação e façam uso de redes sociais e mensagens instantâneas durante as aulas. Ele deseja saber se os alunos se sentam mais longe foram pior nos exames. Para isso, dividiu a sala em 3 partes: frente, meio e fundo. Vamos fazer uma consideração. Será que a média é suficiente para afirmar que o desempenho dos alunos de cada grupo é realmente diferente? Se um dos grupos tiver um aluno que não se preparou e errou todas as questões, esse aluno não seria responsável pela diminuição da média do grupo? Para verificar se realmente o desempenho dos alunos variou de acordo com o grupo frente, meio e fundão, se faz necessário a utilização de um teste estatístico, que além de considerar a média das notas, leva também em conta a variação das notas dentro de cada grupo. Vamos adotar esses dados, tá? O professor tomou aqui essas notas dos alunos da frente, essas notas do aluno do grupo do meio e essas notas dos alunos do fundão. Ressaltamos que a nota máxima na avaliação é 100. Tá? Nós precisamos calcular agora a média, o desvio padrão e a variância desses dados. Para isso, nós poderíamos usar o Excel. Para calcular a média, nós vamos usar esse comando igual média e vamos aqui selecionar o intervalo. Vamos repetir o processo para esse valor. Colocamos igual média e selecionamos o intervalo. A mesma coisa aqui, igual média e selecionamos o intervalo. Para calcular o desvio padrão, vamos usar esse comando, desvio vpad.a, e selecionamos o intervalo. Com isso, calculamos o desvio padrão dos alunos da frente. Repetimos o processo aqui, igual esse comando, e aí calculamos o desvio padrão do grupo do meio, e aqui calculamos o desvio padrão dos alunos do fundão. A variância é o desvio padrão quadrado, mas também pode ser usado esse comando. Você var.a e aí seleciona o intervalo. Mesma coisa aqui, igual a var.a e selecionamos esses intervalos. E aqui var.a e selecionamos esse intervalo. Com isso, passaremos a ter essa tabela aqui com esses valores aqui dos nossos dados, tá? Então vamos seguir o nosso problema. Para resolver por ANOVA, temos primeiro definir a hipótese. A ANOVA é uma análise da variância. O objetivo é verificar se a diferença entre a distribuição de uma média entre 3 ou mais grupos, isto é, a ANOVA não testa se uma média é menor que outra, apenas se elas são todas iguais ou ao menos uma é diferente. Então vamos adotar como hipótese nula que todas as médias são iguais, e a hipótese alternativa que elas não são todas iguais, tem alguma pelo menos que seja diferente. Então a nossa hipótese nula é: não existe diferença entre o desempenho dos alunos dos grupos, de cada grupo. E a hipótese alternativa, se isso não for verdadeiro, que há pelo menos um grupo com alunos com desempenho diferente. Para começar, nós vamos precisar calcular a média geral. É a média aritmética de todos os valores quando o fator é ignorado, ou ainda a média aritmética ponderada de todas as médias amostrais de cada grupo pelo tamanho de cada amostra. Então aqui somamos a quantidade de elementos, a média de cada grupo dividido pela soma dos elementos. Então vamos lá.
nós temos aqui, o primeiro grupo tem 7 elementos e a média 75,71. 7 vezes 75,71. O segundo grupo tem 9 elementos e a média é 67,11. 9,67,11, mais o terceiro grupo tem 8 elementos, 8 alunos, e a média é 53,50. 8 vezes 53. E nós vamos dividir pela quantidade de elementos. Elementos aqui são os alunos, 7, 9 e 8. Somamos. Fazendo essas operações, vamos ter 65,08. O próximo passo aqui, então, é calcular a variância entre grupos, que vamos representar dessa forma. A variância entre grupos é a variância entre cada média amostral de cada grupo e a média geral. A variância de cada grupo é ponderada pelo tamanho da amostra. Então, é a quantidade de elementos, a média do grupo menos a média geral ao quadrado. Então, vamos lá. O primeiro grupo tem 7 elementos. Sua média é 75,71. 75, menos a média geral, que é 65,08. 65,08. E esse parênteses ao quadrado. O segundo grupo tem 9 alunos. 9 alunos. A média é 67,11. Menos a média geral, que é 65,8, e essa diferença ao quadrado. Mais o terceiro grupo, que tem 8 alunos. 8 alunos. Sua média é 53,50, menos a média geral, que é 65,8, e essa diferença ao quadrado. Tá? Fazendo essas contas, nós temos que a variância entre grupos é 1901. Agora precisamos para o próximo passo, que é calcular a variância dentro dos grupos. É o total das variações individuais ponderadas. A ponderação é realizada com o grau de liberdade, GL, da amostra de cada grupo, que é o tamanho amostral menos uma unidade. Então, nós temos o grau de liberdade vezes a variância. Tá? Então, o primeiro grupo tem 7 elementos, 7 alunos. Então, o grau de liberdade é 7 menos 1, 6. Vezes a variância, 310,9. 310,9. O segundo elemento, o segundo grupo tem 9 alunos, então o grau de liberdade é 9 menos 1, 8, vezes sua variância, que é 119,86. 119,86. O terceiro grupo tem 8 alunos, então o seu grau de liberdade é 8 menos 1, 7, vezes sua variância, que é 80,29. 80,29. Fazendo essas contas, nós temos que a variação dentro dos grupos é 3.386. Daí vamos montar essas informações nesse quadro. Então nós temos a variação entre grupos. A variação entre grupos deu 1901. A variação dentro dos grupos, 3.386. E a variação total é a soma das duas variações, que vai dar 5.887. Só somar esses dois valores. Temos que calcular, continuando a preencher essa tabela, vamos para o grau de liberdade. No cálculo do grau de liberdade, usaremos a seguinte regra. O grau de liberdade entre grupos é o número de grupos menos 1. Então, tem 3 grupos, que é frente, meio e fundo. Menos 1 dá 2. E o grau de liberdade dos grupos é a soma do grau de liberdade individuais de cada grupo. Então, o tamanho das amostras são 7 alunos, 9 alunos, 8 alunos. O grau de liberdade é 7 menos 1, 6, 9 menos 1, 8, 8 menos 1, 7. Então, o grau somando isso aqui vai dar 21. O grau de liberdade dentro dos grupos é 21. Tá? E o grau de liberdade geral aqui
é o total da amostra menos 1, 23. Então voltamos a preencher o formulário. Nós sabemos aqui que o grau entre grupos é 2. O grau de liberdade dentro dos grupos deu 21. E o grau de liberdade total, que é 23. Tá? Nós precisamos preencher esses dois quadradinhos aqui. Que a gente vai precisar calcular o quadrado médio dos desvios, que é representado por QM. As variâncias chamadas de quadrado médio, abreviadamente chamado QM, acompanhadas pela indicação da variável a que se refere, que é interno, entre grupos e dentro de grupos, são os quadrados médios dos desvios das médias encontrados dividindo pela variação, pelo seu respectivo grau de liberdade. Então, eu tenho aqui, eu vou dividir essa variação pelo grau de liberdade e vou colocar esse valor aqui. Então vai ficar 1901 por 2, tá? Depois eu vou pegar dentro do grupo 3.361 e vou dividir pelo grau de liberdade, que vai dar 161,2. Com isso nós vamos ter esses dois valores aqui, tá? Onde a variância dividir pelo grau de liberdade. Em seguida, nós vamos calcular a estatística F. Uma estatística de teste F é a razão entre duas variáveis amostrais, que é exatamente ao quadrado médio dos desvios entre grupos e o quadrado médio de desvios dentro dos grupos. São as variações amostrais que, dividida uma pela outra, fornecem o fator F. Então nós temos aqui o quadrado médio do desvio, que é 950,5, entre grupo dividido por dentro do grupo, que é 161,2. Com isso, a partir dos dados, teremos que esse fator estatístico F é 5,9. Em seguida, nós fechamos aqui o valor estatístico F. Nós vamos ter que entrar no GeoGebra e puxar a curva de estatística F. E o grau de liberdade que nos é cobrado aqui, a gente vai adotar exatamente entre grupos, que é 2, e dentro dos grupos, que é 21, que é essa informação que está bem aqui, 21, 2 e 21, tá? Nessas condições, vamos adotar 95% de confiabilidade. A 95%, eu tenho esse área aqui que corresponde à minha região de aceitação da hipótese nula. E esse limite que está marcado aqui corresponde ao número 3,4668. 3,46. E o valor do teste é 5,9, quer dizer, ele está fora da região de aceitação da hipótese nula. Então, o que é o valor nós vamos ter que rejeitar a hipótese nula, dizer que houve realmente um grupo que tem uma média diferente. E para acabar de preencher, que é esse valor P aqui, nós vamos calcular da seguinte forma. Vamos pegar essa mesma estatística, tá? Só que agora vamos botar exatamente o valor do teste aqui, o 5,9. E nós temos aqui o valor P, que é o valor da significância, que é se fosse 99,07, tá? Quais são as recomendações? É descobrir, para se descobrir se um dos grupos possui um comportamento diferente, é necessário fazermos o teste de hipótese
tomando 2 a 2 dos grupos, considerando que cada um que os dados são pareados. Então nós vamos usar o teste de hipótese nos dados pareados. Então, mas lá na frente, agora, vamos resolver isso separadamente, 2 a 2, para analisar essas diferenças. Então a gente inicia com a nova e termina. Vimos que um dos grupos tem uma média, não tem média iguais, tem um deles que a média é diferente. Então nós vamos fazer essa análise agora 2 a 2 pelo teste de hipótese, tá? E a gente veremos isso no próximo vídeo.